Olá pessoas, aula de hoje, exercícios, para quem quer referência do livro, página 164. A gente está falando sobre máquinas térmicas, então um ciclo de máquina térmica, vamos fazer uma bateria de três baterias de exercício, tá? Uma sobre ciclos, outra sobre primeira lei e outra sobre segunda. Tá? Essa é a primeira delas. Exercícios resolvido. Uma máquina térmica utiliza ar como substância de operação e executa um ciclo conforme indicado no gráfico. A temperatura da fonte fria é de 400 Kelvin. Então tem um ciclo termodinâmico aqui, um diagrama PV. Preste atenção aqui, ó, sempre nessa legenda, a pressão está medida em 10 a 5 Newton por metro quadrado. Então todos esses valores aqui é 1 vezes 10 a 5 e 4 vezes 10 a 5. E o volume está em metro cúbico. Então aqui tem 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos. Okay? Então, qual é a temperatura da fonte quente? Ou seja, ponto C. Ele já marcou aqui, ó, qual é a temperatura do ponto C. Então, você tem a pressão no ponto C e o volume no ponto C. Tá? Ele está comparando aqui, ele está aplicando a lei dos gases, PVT no ponto C, PVT no ponto A. Então, ponto A aqui também eu tenho pressão e volume, e ele me deu a temperatura que está aqui, ó, 400 Kelvin. Então completa aqui deixando somente a temperatura como incógnita. Aqui, ó, que eu falei, ó, pressão no ponto A, 1 vezes 10 a 5, volume no ponto A, 1, temperatura no ponto A, 400. Aqui, pressão no ponto C, 4 vezes 10 a 5, volume, 2, temperatura, TC. Multiplica cruzado aqui, desenvolve, coisa que não está feito aqui, né, no desenvolvimento, ele só puxou a resposta aqui. Repara que aqui é uma seta, tá? Então a igualdade está entre essas duas frações. Seta, tem uma outra igualdade aqui entre essas duas frações. Então, resolve o numerador, multiplica cruzado, desenvolve, você vai achar que a temperatura da fonte quente, no ponto C, é 3.200 Kelvin. Tá? Calcule o trabalho realizado pelo gás com o ambiente ao longo de um ciclo. O trabalho, assim como a gente já viu em aulas anteriores, o trabalho é a área do gráfico. Então é só você calcular a área desse retângulo aqui. Então aqui, ó, trabalho é a área do retângulo, base vezes altura, 3 vezes 10 a 5 joules. Okay? Então a base é de 1 até 2, não é nem 1 nem o 2, é de 1 até 2. Então, de 1 até 2 eu tenho 1 metro cúbico de base aqui. E a altura é de 1 até 4. De 1 a 4, 3. Por isso que ficou aqui, ó, 1 vezes 3, 10 a 5, porque a pressão aqui está na escala de 10 a 5. Ok? Então, eu tenho esses três exercícios aqui. Tá? Preste atenção na legenda do gráfico. Então, a pressão aqui, de novo, está na escala de 10 a 5. O volume aqui está na escala de litro. Ok? Aí, por isso que ele dá isso aqui, ó, dado 1 litro é 10 a menos 3 metro cúbico. Para você calcular o trabalho em joule, tem que converter para metro cúbico. E essa figura aqui, para quem não lembra, é um paralelogramo. A área do paralelogramo é a mesma do retângulo, base vezes altura. A base aqui, ó, é de 1 até 1,5, essa é a base, tá vendo? Ó? Esse trechinho de 1 a 1,5, ou seja, meio litro, converte para metro cúbico, e a altura é de 1 até 3, tá? Ou seja, a variação de 1 a 3, 2 vezes 10 a 5. Ok? Resolvam aí. Questão número 2. Essa figura aqui é um trapézio. Quem quiser dividir em retângulo e triângulo pode fazer também, mas calcula direto a área da figura. Tá? Treinem a fazer isso. Calcular direto a área dessa figura. Ok? Para calcular trabalho. Mas nesse caso aqui ele pede a potência. A potência depende do trabalho. Então você tem que calcular primeiro o trabalho para depois chegar na potência. De novo, ele diz aqui, ó, 1 atm
é 10 a 5 Pascal. Por quê? Porque o gráfico está mostrando aqui em ATM. E aqui está em centímetro cúbico, passa para metro cúbico. Ok? E aqui, motor desregulado, ele pede o trabalho do motor em joule. Uma dica, tá? A gente vê que esse trecho aqui, ó, não forma uma figura fechada. Aqui em cima parece bem um retângulo, né? Mas só, poxa, o ciclo começa daqui de baixo e o motor está desregulado, ele não fecha direito aqui e tal. Mas essa ponta aqui é aproximadamente igual a essa, então considere isso daqui, ó, que esse quase triângulo aqui de baixo, ele elimina esse triângulo daqui de cima. Então, para efeito de cálculo, o motor está desregulado, você elimina esse trecho de baixo aqui e calcula somente a área do retângulo. Então, já está dado a dica aí. De novo, aqui ele já deu os fatores de conversão, então muda aqui para Newton por metro quadrado e aqui para metro cúbico, para que o trabalho saia em joule. Faz a mudança das unidades de medida antes de fazer a conta do trabalho. E para calcular o trabalho, reiterando aqui, calcula a área do retângulo. Tá? Esse trecho aqui ele se anula. Ok? Ficamos por aqui na aula de hoje. Nos vemos na próxima.